Sou Social está no ar aqui pela X-Play TV, nosso podcast que fala sobre voluntariado, que fala sobre ações sociais, fala sobre o quê? Sobre pessoas e como elas podem transformar as vidas umas das outras, como as nossas organizações podem transformar também as nossas comunidades e como essa comunidade pode transformar o mundo. E claro, através do quê? Do exemplo. E hoje a gente traz um grande exemplo. Caxias do Sul, Farroupilha, contam com uma empresa fantástica em que tem no seu alicerce o social, em que se importa exatamente com a formação de uma comunidade forte e que possa retribuir com certeza para a humanidade. Hoje a gente recebe com muito carinho aqui um trio Parada Dura da Soprano. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou recebendo aqui o seu Paulo Roberto Sacchetti, que é vice-presidente da Soprano. Seja muito bem-vindo, amigo. Bom dia, Portela. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Que maravilha. Também estamos recebendo aqui a dona Lourdes Maria Miotti, que é presidente do Instituto Adelino Miotti. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E é um prazer estar aqui conversando, divulgando o nosso instituto, a nossa realidade, nossos alunos, nossas conquistas. Muito bem. E também a nossa Aline Cristina Tizotti, que vem falar sobre a pedagogia, uma das pedagogas que trabalha dentro do Instituto, dentro dessa ação da Soprano. Seja bem-vinda também. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui divulgando esse trabalho maravilhoso que a Soprano e o Instituto fazem. Eu vou começar aqui pelo seu Paulo, porque é bem importante a gente trazer esse case de empreendedorismo /social. Quando que a Soprano olha e vê, eu preciso trabalhar essa parte mais forte? Como que isso nasce dentro de uma empresa do tamanho da Soprano? Na realidade, não dá para dizer que nasceu dentro de uma empresa do tamanho da Soprano. Dá para dizer que nasceu dentro do seu grande empreendedor, que era o seu Adelino Miotti. Uma pessoa que sempre prezou muito pela educação, pelo social. Ele tinha uma preocupação muito forte com as crianças. Ele incentivava todo mundo na empresa a estudar. Eu me lembro, eu tenho um pouquinho de tempo de empresa, são 30 anos. Poxa. E eu me lembro quando, se a gente falar 30 anos atrás, se tinha muita deficiência, muito poucas pessoas que estudavam. Uhum. E ele pediu para nós constituirmos dentro da empresa as salas de aulas para poder fazer o primeiro grau e o segundo grau para as pessoas que não tinham oportunidade. Uhum. Então, as primeiras turmas nós fomos formando de adultos lá dentro da empresa, para que se pudesse. Então, essa questão do social, essa questão do estudo, essa questão de agregar, ele sempre foi muito forte nisso. E isso ele foi transmitindo para as pessoas que trabalharam na empresa. Então, ele fez com que a gente criasse esse espírito e pudesse levar adiante e incentivando todas as nossas pessoas a terem esse olhar pelo social, o olhar pela criança e pelo jovem, que é aí o grande objetivo do Instituto, né? Dona Lourdes, e falando desse trabalho do Instituto, como que ele é organizado, como que ele acontece? Bem, como o Sacchetti comentou, né, sempre foi uma preocupação, né? E antes dele vir a falecer, ele já tinha, ele transmitia, por exemplo, para a família, etc., que ele gostaria de ter essa criação de um instituto, porque, na realidade, quem trouxe o Senai em Farroupilha foi ele. Oxa. Pequeno dentro da empresa, né, Sacchetti? Era um Legal. pequeno espaço, etc. e tal. E foi ampliando e hoje, graças a Deus, inclusive esses dias nós conversando com a Aline, que é uma das coordenadoras ali da região e tudo, e o espaço do Senai vai multiplicar, né, muito bem reconhecido. Daí, junto com o Senai, nós temos, assim, turmas de alunos que de manhã eles vão para o Senai, mas à tarde eles estão conosco. E nós temos toda a parte de formação, aquela parte que realmente o jovem, no dia de hoje, principalmente, ele está precisando, assim, de toda aquela parte humana, aquela parte onde se fala de respeito, onde se fala de empatia, onde se... né, onde se coloca dentro do aluno, assim, mostra que precisamos ser responsáveis para ter um futuro melhor, para a gente, assim, ter uma vida, procurar um caminho
diferente do que eles veem, né? Do que na realidade onde eles moram, tu entende? Na comunidade, enfim. E a parte toda de pedagogia, né? Eu vou deixar para a Aline, porque ela está mais, né? Mas a história do Instituto é uma história criada no pensamento há muitos anos atrás, né? Aquilo que o Saquete comentou, que sempre foi assim muito forte essa parte social dentro da Soprano, graças a Deus. Que bacana. E como organizar isso também, né, Aline, em relação ao trabalho a ser desenvolvido? Como que funciona? Existem programas dentro do Instituto e um dos programas aí mais reconhecidos é o Recriar. Como que funciona o Recriar? Como que funciona esse mecanismo de programas? O Recriar, ele tem duração de 1 ano e meio a 2 anos, depende do curso do Senai, porque a formação técnica é feita dentro do Senai. Certo. Então, agora para essa nova turma, que nós iremos iniciar em julho, será 1 ano e meio a duração. De manhã, eles vão para o Senai, depois eles vêm almoçar na empresa e à tarde eles passam conosco. Durante essa tarde, eles têm atividades das mais variadas. O nosso grande objetivo é a questão da formação para a vida, pessoal e profissional. Então, nós trabalhamos toda a questão de valores, a questão de espiritualidade, né? E além dessa formação para a vida, eles têm também inglês, têm atividades físicas, têm comunicação, né? Tem também música. Então, tem uma série de atividades, tá? Educação para a saúde, informática e tecnologias. Então, tem várias possibilidades de áreas de conhecimento ali dentro para eles irem se descobrindo e irem se desenvolvendo. É o trabalho com jovens aprendizes, né? Isso aí. Então, além deles terem toda essa questão da formação técnica no Senai e da formação mais humana, né, e mais para a vida e para pessoal e profissional dentro do Instituto, eles são funcionários da Soprano e eles recebem meio salário mínimo, né, e tem toda a questão de alimentação, o almoço, um lanche no final, o transporte também. Então, quem é de Farroupilha tem transporte, quem é de Caxias também. Então, tem todo um cuidado, né, e todo um respeito para com esses jovens. Certo. E são quantas vagas nessa etapa que vão ser disponibilizadas? Nessa etapa são 25, né? Mas depois a dona Lourdes pode nos falar que nós temos ideia de aumentar isso para o ano que vem, né? Então, nós estamos agora com 25 vagas. Que bacana. Dona Lourdes, e essa questão desse número, né, de jovens, né, porque eles acabam virando uma mão de obra especializada, eles já são soprano na essência, né? Como que funciona também para conseguir aderir, né, ter uma aderência depois desse profissional, desse jovem aprendiz dentro da empresa? Como que funciona esse caminho? Bem, como todo, né, temos assim, quer ver, os alunos, alguns deles são destaques, né? Então, realmente, a gente indica para a soprano, né, dentro das possibilidades, se tem vaga no momento, se não buscam depois. Tem alunos também que estão trabalhando em outras empresas, que a gente já até levou elogios, dizendo que realmente eles entram com um olhar um pouco diferente, né? E como nós estávamos comentando antes, até hoje, até agora, nessa próxima turma, ainda vamos ter 25 vagas, né? Mas depois eu vou deixar para o Saquete comentar o resto. Mas, enfim, né? Vocês podem perceber que cada um vai deixando um pedacinho para cada um. Sim, eu vou deixar porque ele está expert no negócio, né? Mas, como é que eu vou te dizer? A gente, assim, tem alunos que realmente a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Sim. Ali, assim que é difícil, mas aos poucos e a gente consegue. Assim, muitos deles querem desistir, porque como é o trabalho, assim, de manhã eles vão para o Senai, à tarde ficam conosco e à noite eles têm aula regular. Sim. Daí, no começo, eles acham cansativa, que não sei o quê, mas depois eles vão se integrando e vão reconhecendo que isso tudo é para o bem para eles, né? Que é um caminho para o futuro, tu entende? Que ele já começa... temos vários esse ano também, que já terminaram o 2º grau, já estão na universidade, que vão se formar agora
em junho. E temos funcionários que estão conosco, que também já se formaram na universidade, etc., e que eram sonhos distantes para eles. Certo. Entende? E que eles, no próprio instituto, pelos valores que são ensinados, pelos professores que trabalham conosco, que estão há muito tempo conosco, e etc., eles vão modificando um pouco o comportamento, um pouco de ver o mundo diferente, né? Antes da gente falar da ampliação aí, que vocês já estão dando aí uma grande notícia, com certeza, né? Pela questão da busca mesmo dos jovens, né? Por essa oportunidade. Parabéns, né? Inicialmente. Mas antes da gente falar disso, o que significa para a senhora, o que significa para o trabalho de todos vocês realizar esses sonhos? Tu sabe que não sei né, eu acredito que todos que trabalham na área social, eles sentem assim, não dá para descrever aquilo que a gente sente, descrever em palavras assim, não. Mas é uma satisfação muito grande, quer dizer, se eles ganham alguma coisa, com certeza, como ser humano, a gente ganha também, fazendo esse trabalho, vendo eles, né? Porque eles nos ensinam também. Por exemplo, eu sou uma geração completamente diferente da deles, né? Às vezes eu conto minhas experiências, como era, como não era, como se fazia. Mas eles também, eles têm muitas experiências de vida, né? E eles vêm e contam alguma coisa que eles fizeram para um idoso, atravessaram né? Esses dias, ele estava lá, né? Tal, não sei o quê. Eu ia indo para o cinema, mas eu não fui. Atravessei a rua com o idoso, ficamos conversando, sentamos no banco da praça. Então, a gente percebe que eles também evoluem nesse sentido, sabe? No sentido humano, no sentido, né? Porque, às vezes, eles têm uma realidade muito, 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 muito diferente do que a nossa. Tem alguma história que a senhora possa contar pra gente, assim, que é emocionante, que realmente a senhora fica, assim, muito alegre de saber que aquela pessoa passou pela Soprano, passou por essa formação e ela conseguiu evoluir e que lhe torna, assim, um orgulho? Pode ser um exemplo. Por exemplo, essa é de um aluno que está trabalhando numa outra empresa, ali da Soprano, e que o chefe dele me ligou dizendo, olha, parabéns, diz ele, pelo Instituto, pelo Recriar, e que esse menino já estava assim, já tinha subido 3, como é que eu vou dizer? Não é degraus, mas enfim, né? Começou como, né? E já tinha ido para não sei o quê, e agora ele estava indo para o, né? E ele sabia que conhecia mais ou menos a vida desse menino por causa da família, aquela coisa toda, e ele disse, olha, vocês se transformaram, né? Então, é um prazer muito grande para a gente saber disso, não só como um trabalho que, assim, dentro era um menino que não queria estudar, está na faculdade, e a gente, então, fica muito, assim, alegre de saber que ele cresceu como, né, mas mais como ser humano. Uhum. Que ele evoluiu graças aí também a esse trabalho. Acredito que sim, em conjunto todo, né? Ele sentava na sala, porque eu vou desistir, porque não sei o quê, porque eu não aguento mais. Não tem nada, assim, olha aqui, olha que é a minha idade, ó. E tô aí, ó. Sim. Eu dizia, a estrada da vida ela não é fácil, ela tem muitas curvas. Sim. Né? A linha reta é difícil. Muito bem. Agora chegou a sua vez, então conta pra gente essa novidade, Paulo, em relação a essa ampliação. Qual que foi a necessidade que vocês viram? Olha, 25 está sendo pouco, a gente pode ampliar um pouco mais esse número de vagas. Na realidade, Portela, deixa eu só complementar um pouco o que a dona Lourdes colocou. E a dona Lourdes vai se lembrar, se não é da primeira turma, a dona Lourdes é da segunda. Nós tivemos o caso de uma menina, uma família muito desestruturada, que foi difícil para levar e para concluir. Mas foi uma menina que foi muito bem no final, quando se formou. E na época nós conversávamos assim, né? Poxa, o que a gente está fazendo se a gente não conseguir ajudar uma pessoa? E eu disse, dona Lourdes, de 25 pessoas, se a gente conseguir ajudar uma, nós fizemos a nossa parte. Verdade. Porque nós temos que ajudar. Eu me lembro sempre da história do passarinho, né? Que com uma gota de água na boca vai jogar sobre a floresta que está pegando fogo. E alguém disse, mas isso não vai adiantar. Mas eu estou fazendo a minha parte.
E nós fizemos a nossa parte, né, Dona Lúcia? Quando eu digo nós, é o Instituto, é a Dona Lourdes, são todos, eles que né? fazem, tá? Todos nós, graças a Deus. E aí, pegando o gancho, né? Isso não estava combinado, mas a Dona Lourdes, lá no começo, a primeira escola do Senai em Farroupilha foi dentro da Soprano. Né? Que legal, né? Tinha um predinho, a primeira escola funcionou lá. Lembra o ano, só pra gente posicionar quem tá nos assistindo? Ou a década, qual que foi? Olha, eu tô lá há 30 anos, isso foi de antes. Quando eu comecei, já não estava mais lá, já tinha saído. Já tinha Ido saído. lá para Barão, né? Isso. Aham. Isso. Então, isso é anos 80. Aham. Né? Eu E- digo pelo pioneirismo, né? A gente trazer, olha só, lá na frente, lá atrás, a visão que se tinha da necessidade, né? E aí, talvez um pouco dessa visão que se tinha lá e das necessidades e tudo que acontece no dia a dia, né? A novidade que a Dona Lourdes diz aí, nós estamos agora preparando um espaço e vamos trazer de volta para dentro da Soprano uma escola do Senai. Então, já conversado com o pessoal do Senai, eles cedem os professores e nós estamos preparando o espaço para que tenhamos pelo menos 2 turmas do Senai dentro das instalações da Soprano. Tá? Isso deve Isso- começar a partir do ano que vem. Que bacana. No segundo semestre agora nós vamos preparar o espaço. Uhum. Já agora de manhã antes de vir para cá nós estávamos lá dando uma olhada, Que legal. vendo o que nós vamos fazer lá. E aí a ideia, né, Portela, à medida em que a gente tem esse espaço, tem a estrutura, como disse a Dona Lourdes hoje, esses alunos na parte da manhã vão para o Senai, na parte da tarde eles ficam lá no Instituto, então tem todas essas atividades que aí eu vou deixar Uhum. a explicação para o lado de lá Pra da ali. mesa. Aham. E de noite eles têm o ensino fundamental. Ora, se nós temos uma estrutura toda pronta para ter esses alunos só na parte da tarde, a gente pode fazer um pouquinho mais. Que legal. A gente pode colocar uma outra turma na parte da manhã e trabalhar com 2 turmas, né? Como eu disse antes, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já está fazendo a nossa parte. Se a gente dobra o número de turmas, vamos lá. Talvez a gente ajude 2, 3, 4. E isso é muito gratificante quando nós vemos alguns desses alunos, e nós temos alunos que hoje continuam trabalhando conosco, e aí vai muito de interesse de cada um, né? Alguns querem seguir uma área que dentro da Soprano não tem. Uhum. Mas eles vão para o mercado e saem um pouquinho mais preparados, porque eles... Uma coisa que a gente nota neles, né, é que eles têm, numa parte desse tempo, eles eles rodam por dentro da empresa, eles passam alguns dias em diversas áreas. Tá? Certo. Então, eles podem conviver, ter um convívio com trabalhadores, ter um convívio de como é que é o dia dentro da empresa. Então, quando eles estão lá na formatura, já concluindo esse período, se preparando, eles já sabem mais ou menos o que querem, e quando eles entram para dentro de uma empresa, eles já têm uma certa vivência, um certo olhar de como as coisas funcionam. É propiciar a experiência para eles, né? Que eles não tinham chegado ali e sabiam. Isso é muito bacana e é um diferencial legal. Conta, Aline, então, como que funciona esse trabalho. Para chegar até essa semana em que eles passam, né, nos setores da empresa, tem todo um trabalho anterior, porque nós temos uma psicóloga que trabalha com a questão de desenvolvimento de carreira e também com a questão de vocacional, né? Certo. Então, ela faz toda uma preparação, tem toda uma testagem, ela fala sobre diversas possibilidades, né, no mercado e tudo. Então, eles já meio que direcionam aonde eles querem estagiar, onde eles querem conhecer mais, né? Uhum. Qual o setor que eles querem conhecer mais. Então, eles já vão com uma bagagem para esses setores e conhecem o dia a dia de cada funcionário, de cada colaborador, né? De cada setor. Às vezes de mais de um setor, conforme, né, se está meio em dúvida o que quer fazer. E é muito legal, muito gratificante para eles. Então, semana passada a gente foi dar uma volta pelas empresas, né, do grupo, e eles me mostravam, aqui é tal setor, eu estive aqui, eles fazem isso, isso e aquilo. Então, eles já têm toda uma ideia muito mais Ampla, né? ampla e muito mais concreta do que faz cada um lá dentro, né? Eles têm uma ideia do todo, e essa questão dessa experiência é muito importante, porque
quando a gente está iniciando no mercado de trabalho, o que se pede? Que a gente tenha experiência, que a gente tenha, né, maturidade, que a gente tenha bagagem técnica, e eles saem do programa com isso tudo. Então, eles têm, com certeza, dentro da Soprano e fora dela, possibilidades 1000, né? Eles começam a acreditar num futuro que antes, na realidade em que eles vivem, muitas vezes eles não viam esse futuro. E dentro do que é desenvolvido na Soprano e no Instituto, eles têm essa perspectiva e que faz, né, com que o horizonte deles né, fique imenso. Né? E isso, sem dúvida, traz muito crescimento para eles. E como é que funciona o feedback dos funcionários, né? Porque é diferente. Você está numa empresa que está formando, né, as pessoas, né? Como que é as pessoas quando visitam? Qual que é o feedback dos profissionais que estão ali atuando? Tu diz os profissionais da empresa. Da empresa. Eu vou deixar para o Sacchetti, então, responder. Vamos lá. Não, e a gente usa, é importante isso, né? Nós usamos também no dia a dia, quando é feito essas apresentações, nós usamos funcionários nossos, que vão lá e contam a sua experiência. É uma troca. Exatamente, é uma troca, bem colocado. E isso é muito importante para os nossos funcionários, porque eles se sentem gratificados por estar podendo passar essa experiência para alguém. Né? E como eu disse lá no início, a Soprano sempre foi muito incentivadora pela figura do seu Adelino, do estudar, do se preparar, do aprender. Então, hoje, quando as pessoas olham para isso e elas veem que quem está estudando, quem está aprendendo, pode melhorar, é muito gratificante quando eles olham e não reportam assim, poxa, bacana o trabalho que vocês estão fazendo com essas crianças. Né? Eu digo crianças porque, na minha idade, já com 17 anos, são tudo crianças. Né? Tá certo. E a gente falava antes também, já temos filhos maiores aí, eles continuam sendo as nossas eternas crianças. Uhum. E essa gurizada tem uma experiência e tem um conhecimento, como diz a dona Lourdes, que a gente já não tem mais. Né? Uhum. Então, eles nos trazem um frescor da vida, que isso é muito importante na hora da gente fazer essa troca com ele. E os nossos funcionários gostam, tem muitos que colaboram com o Instituto, né? Não só na forma de fazer essa troca, de trocar experiências, né? Mas é extremamente gratificante quando você traz um deles para dentro e aí você começa a ver que ele traz toda aquela experiência, tudo aquilo que ele pôde viver dentro do Instituto, ele traz para dentro da empresa e passa a dividir isso com os funcionários mais antigos que já estão dentro da empresa. Que é a tal da troca, né? Porque isso é muito valioso. Às vezes a pessoa não vai dar aquela ideia assim, isso aqui é tão legal para mim, mas com o passar do tempo, a exposição, aí, poxa, olha que legal. Hoje eu estou aqui, mas antes eu estava ali. Né? Então, como que eu posso também aprender com essas jornadas diferentes? Né? Então, é legal esses feedbacks e é legal incentivar isso também. Porque amanhã ou depois os profissionais, eles podem trocar de empresa, mas ali a sementinha do seu Adelino ficou ali, né? Ficou ali a ideia de ter uma formação técnica, né, que prepare para o profissional, mas também com valores que possam ser utilizados, que eles são universais, né? O respeito, né? Essa questão da gente poder estar também proativo para o outro. Isso é um grande diferencial. E aí chegam essas crianças lá para vocês. Como que é a chegada deles? Porque eles vêm, como disseram aqui na mesa, eles vêm de uma realidade que nem sempre, ou na maioria das vezes, eles não conseguem vislumbrar um futuro. Como é que é mostrar esse futuro para eles? Na verdade, eu vou começar bem do início, então, já Ótimo. falando das inscrições abertas, né? Excelente. Até dia 5. Nós buscamos jovens que tenham entre 16 e 18 anos, que sejam vulneráveis, né, socialmente. Quando a gente fala isso, é bem amplo. Existem muitos tipos de vulnerabilidade, né? Certo. Não só a questão econômica, não só a questão familiar, tem várias possibilidades aí. Que estejam cursando a partir do 9º ano, tá? Na escola regular, do fundamental, mas preferencialmente estejam no médio. Que sejam comprometidos, empenhados, gostem da indústria, né? Queiram se desenvolver e tenham essa busca pelo crescimento pessoal e profissional. As inscrições estão abertas
eles podem se inscrever através de soprano.com.br/programas e fins sociais. Ali na página explica todo a questão do Instituto, a questão do programa Recriar, e tem um botãozinho ali que vai direto para o GUP para fazer as inscrições. Nós recebemos esses currículos lá e fizemos, né, uma análise desses currículos. Nós chamaremos, na sequência, então, esses jovens. E esses jovens chegam lá, então, com seus pais ou responsáveis legais. E nós fizemos entrevista com os jovens e com os pais. E a partir dessa questão da realidade, de conhecer melhor, conhecer a realidade deles, então, eles começam o programa conosco. Sem dúvida, eles começam com uma ideia, uma perspectiva de vida, uma perspectiva de futuro, né? E com todo o trabalho do Instituto, ao decorrer desse 1 ano e meio, 2 anos, eles vão desenvolvendo, né, outra visão, como eu falei anteriormente. Que bonito, porque é exatamente... Começa lá quando você pega uma folha fria, né? Com a letra fria ali, com os dados, que começa exatamente esse trabalho aparecer. E como que é para vocês também isso? Por isso que a gente tem essa questão do olho no olho, de chamar eles, de chamar os pais, de querer conhecer melhor essa história. Porque no currículo, muitas vezes, não tem informações que vão fazer a diferença, né? Claro. Que vão nos chamar a atenção, que vão fazer com que ele participe do programa. Então, a gente chama eles para conhecer, chama os pais ou responsáveis, enfim, para conhecer eles e poder dar uma cara, né? Um coração para essa folha, claro, e poder trazer eles aqui para trabalhar conosco. Conta para nós aí uma história dessas entrevistas, assim, que tenha também te emocionado e que foi diferente. Eu não acompanhei ainda essas entrevistas, eu vou deixar para Dona Lourdes, que com certeza ela tem várias. Chegou lá o pai, a mãe, chegou o adolescente... E aí foi uma história que a senhora não estava preparada e veio aquela história, assim. Tu sabes que teria muitas histórias para dizer. Imagino. Porque são realidades, como eu comentei no outro momento, eles, às vezes, são famílias que normalmente ou têm um responsável, não são, né? Ou a mãe ou o pai. Ou a mãe, ou o pai, ou o avô. Tem muitos casos que o avô ou a avó, né? Enfim. Sim. Tem casos assim, claro, a gente não vai poder comentar, mas mesmo aluno que nós temos agora ali conosco, que a gente tentou, uma menina que tentou, o irmão, nós pegamos o irmão e o irmão tinha problemas enfim, de outros, né, problemas maiores com drogas, etc e tal, mas ele ficou até no fim do curso, a gente conversou muito, a gente fez, né? E nós não teríamos, assim, ficado com a irmã, né? Mas apesar que eu acho que valeu, no fim de tudo, o menino, acho que valeu. Tentou trabalhar em várias empresas, não se fixou, mas parece que agora, né? Acho que realmente mudou alguma coisa na vida dele. Não tudo aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Daí, pegamos a irmã mais indicada pela nossa psicóloga, porque ela fazia um trabalho com ela, né? E pela realidade da família, pela realidade do conjunto familiar, seria assim, como é que eu vou dizer, um caso perdido total. Sim. Né? E essa menina, ela é muito inteligente, é uma menina assim que se destaca tanto no Senai como lá ela é uma menina inteligente, assim, não é uma menina comum, digamos, uma pessoa comum ali que precisa, né? Ela se destaca em todos os sentidos. A gente ainda tem muita coisa para mudar na vida dela, né? Mas é uma menina que vai fazer vestibular para medicina. Olha que legal. E eu disse para ela, né, conversando com ela, disse, olha, se eu te disser que vai ser fácil, não vai ser. Mas eu digo, olha, tem N casos na vida que se tu procurar, que também tinham histórias, assim, muito difíceis, que chegaram. Tu entende? E tu tem tudo para conseguir. E também,
na tua profissão, que tu tanto queres e tu tanto insiste, quanta diferença tu vai fazer dentro nas comunidades, dentro dos, né? Mas a história de vida dela é algo assim... Muito duro. História de entende? Mas ela é uma menina, é um exemplo. Para mim, ela é um exemplo. Que legal. De batalhadora, de querer crescer, de querer avançar. Que bacana. Esse, acredito que seja também o que motiva vocês a continuarem, exatamente, né? Exatamente. E a gente senta com eles, porque, assim, eles gostam muito dessa conversa que a gente tem com eles, assim, levam lá para a salinha, né? E conversa, mas tu vê, por que tu tá assim, por que você tá assado, o que está acontecendo contigo, né? E eles, assim, se sentem acolhidos. Eu acho que lá no Instituto eles se sentem acolhidos. Por exemplo, ontem uma menina apresentou um trabalho e tal, e como eles sabem que vão se formar, teve uns meninos que choraram, umas meninas que também choraram, porque, né? Emoção forte. Exatamente. Que bonito, né? Tanto é que a gente teve épocas ali que a gente tinha que desmamar eles, porque eles vinham toda hora lá. Sim. Não sei o que, olha, né? Agora o negócio ir para o mundo, né? Mas, teve uma época ali que era impressionante. Eles vinham a todo momento, assim, como é que está o Instituto? Como é que vocês estão? Como é isso aqui? Sim. Então, isso a gente sabe que alguma coisa muda neles. Que assim, bacana. Pelo menos na área, assim, que a gente mais foca. Como a Aline disse, o Senai é responsável pela parte técnica, né, e tal. Mas nós lá é mais pelos princípios que a gente dá, né, os professores. Nós temos professores que são voluntários desde o começo. E eles também, assim, eles têm paixão pelo Instituto, eles têm amor, sabe? Então, acho que isso eles se sentem acolhidos. E já tem algum caso de alguém que voltou para o Instituto ou que ajuda o Instituto? De forma direta, não. Mas mesmo que seja indireta, tem gente orbitando ali. Sim. E mesmo pelo que eles assim, são fora, o Instituto também, como é que é valorizado dentro da cidade, né? A gente ganhou prêmios, tu entende? Então... Eles levam o Instituto. Levam onde eles foram. Porque a gente diz para eles, olha, vocês têm soprano, né, e o Instituto. Então, vocês têm que ter um certo comportamento por ali, porque vocês são conhecidos como os filhinhos lá do soprano. Ótimo. Entende? Gente, o nosso bate-papo está excelente, mas ele está quase no fim. Então, antes da nossa rodada aqui final, né, quero agradecer a presença de vocês e, com certeza, né, esse tempo destinado de vocês aqui para contar a história de vocês é muito importante. A gente vive num tempo que carece muito de exemplos, né? E é aquela coisa, muitas vezes, assim, o poder público gosta de dizer, né, tem uma praça lá e a praça é pública. Só que, às vezes, as pessoas de bem não tomam conta daquela praça. Então, a gente precisa tomar conta da nossa praça aqui, que é o social da cidade, né? Porque muitas vezes a gente reclama, poxa, mas me assaltaram aqui, roubaram aquilo, furtaram aquilo, mas o que a gente está fazendo para transformar isso? Será que a gente está dando oportunidade para todo mundo, mesmo como a gente acha que a gente está dando? Então, claro, dentro das possibilidades de cada um, como disse aqui muito bem o exemplo do Paulo, né? É o passarinho que enche a boquinha de água e vai tentar apagar o fogo da floresta. Cada um se doando um pouquinho, a gente consegue sim, né, transformar o mundo a partir da gente. Então, quero parabenizar vocês e agradecer por esse convívio de hoje, que foi maravilhoso. Foi o primeiro de muitos que a gente vai sentar aqui e contar de uma nova turma que está chegando, da ampliação do programa, das novidades do Instituto. E agora, para essa rodada final, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que é para a vida de vocês esse programa, o que é para a vida de vocês o Instituto, a Soprano, para a gente registrar aqui. Começando pela Aline, parabéns aí pelo teu trabalho também. Muito obrigada pela oportunidade, novamente. Essa questão é muito, muito profunda e difícil de colocar em palavras. Eu me emociono fácil, então eu vou cuidar o que eu vou falar. Ver esses jovens, né? Essa evolução, ver eles poderem enxergar, vislumbrar um outro amanhã,
é muito significativo e muito importante, tanto para cada um dos colaboradores da Soprano, quanto principalmente a gente lá no Instituto, né? Ontem teve uma menina que está fazendo relações públicas na faculdade e apresentou esse trabalho que a dona Lourdes falou. Ela escolheu para falar sobre o Instituto. E apresentou para a gente ontem, foi bastante emocionante. Então, se ela escolheu falar sobre o Instituto, é porque o Instituto realmente fez diferença, né? E ela acredita tanto quanto a gente. E isso é muito importante. Acho que não tem, né, coisa melhor do que ver isso na prática. Dona Lourdes, muito obrigado pela presença também da senhora aqui. Com certeza, inspiradora a sua trajetória e tudo que a senhora se dedica também ao Instituto. Parabéns. E que bom que a gente consegue trazer também isso, né, para um grande público poder acompanhar e também daqui a pouco ajudar, de certa forma, a encaminhar esses jovens, né? Porque a gente tem a Soprano, que é a mantenedora, mas a gente tem uma indústria muito forte aqui na Serra Gaúcha, né? Que com certeza vocês têm já os parceiros, mas mais parceiros podem chegar e transformar vidas, né? Com certeza. Mas, terminando, enfim, de colocar o nosso trabalho, ele é um trabalho gratificante, a gente se sente, assim, muito bem de alma, né? Poder ajudar, porque eu sempre digo, eu também fui ajudada, sabe? De uma certa forma, eu fui ajudada na vida. Sou grata a muitas pessoas que passaram por meu caminho, tu entende? E eu digo, e se eu hoje tenho uma certa condição, assim, de poder, de uma forma ou de outra, ajudar alguém, por que não? Enfim, mais ou menos, em síntese, seria o que nós sentimos trabalhando com os jovens, né? Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. E 65 anos, né, dessa nossa Soprano, Serra Gaúcha para o mundo, né? Paulo, gostaria de deixar esse teu espaço também final para falar, né, um pouquinho da Soprano, porque é uma empresa que tem multinegócios, né? Uma empresa que está presente em vários países e que nasceu aqui na nossa querida Farroupilha para o mundo inteiro. Sim. E ela nasce em Caxias, tá? Ela nasce em Caxias? Ela nasce em Caxias, se amplia em Farroupilha. Olha que interessante. Dona Lourdes conhece bem a história aí, né? Nós temos diversos negócios, como falou, uma linha de fechaduras, ferragens, trabalhamos com materiais elétricos, tomadas, interruptores, disjuntores, produtos para o lar, né? Produtos térmicos, acessórios para móveis. Então temos uma linha bem grande aí, tá? Mais de 65 anos, a gente está dizendo mais de 65, na realidade em agosto agora serão 69. Opa! Então, no ano que vem, nós seremos uma jovem empresa de 70 anos. Que lindo. Né? E eu estava vendo no começo, quando você falou aí do ESG, né? Colocando esse coração, a Soprano tem toda esta trajetória e nós vimos preparando agora o nosso relatório de ESG. Nós já fizemos 2 relatórios para consumo interno, nós estamos publicando ainda, e a preparação do grande relatório será junto com os 70 anos. Tá? Então, vamos dizer assim, nós acreditamos, e a empresa acreditou nisso, essa semente plantada que está junto conosco, e a empresa sempre acreditou nisso. Agora nós vamos divulgar o que nós já fazemos. A gente não criou um relatório, não criou algumas coisas e disse, bom, agora nós vamos fazer isso. Sim, sim. Nós vamos partir para mostrar o que a gente já faz há muitos anos. E como diz a dona Lourdes, né, é gratificante poder ajudar as pessoas. Todos nós, um dia fomos ajudados por alguém, nós tivemos, acima de tudo, oportunidades. Tivemos que batalhar por elas, sim, e é isso que a gente procura mostrar para esses jovens. Que a coisa não aparece de graça, como se diz, né? O cavalo passa encilhado, você tem que estar preparado. Então, a gente tem que se dedicar, tem que estudar, tem que trabalhar, mas tem que receber oportunidade. E é isso que a Soprano, lá com a sementinha do seu Adelino Miotti, procura fazer. E como a dona Lourdes disse, né, os nossos alunos são gratos a nós. Tá? É o jeito mãezona da dona Lourdes, né? Isso ela não deixa passar em branco, não. Isso aí, é tão importante, né? Como eu disse, nos dias de hoje, a gente ter esse tipo de pessoa junto das organizações. Acolhimento. Acolhimento.
Sensacional. E é com essa palavra que a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa ao Instituto, a Soprano, a todos vocês, né? Muita saúde para tocar em frente aí esse projeto, esses projetos tão maravilhosos. Parabéns. E a gente vai encerrando o nosso bate-papo. Se você gostou, então já sabe, vai compartilhando. Em especial, quero agradecer a Dinâmica Comunicação que nos conectou a esse bate-papo. Um abraço a toda a equipe super eficiente. E a gente volta no próximo Sou Social aqui pela X-Play TV. Muito obrigado. Sorria, você está na X-Play TV.